Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da linguagem SQL e nesta aula nós vamos tratar da criação de visões, vamos ver o que é isso e para que serve e os comandos de alterações de esquema, né? Vamos ver aí alguns comandos DDL do SQL para alteração do esquema que nós criamos, né, até o momento. Para essa aula nós vamos usar os slides que foram disponibilizados para vocês, que tem o título Aula 10 SQL, Visões e Alterações de Esquema. Então vocês podem baixar esse slide no seu dispositivo e conferir também ou ficar revisando esta aula que está sendo apresentada neste momento para vocês. Os capítulos, ou o capítulo a que este assunto faz parte, é o capítulo de número 5 do nosso livro-texto, sessões 5.3 e 5.4. Né? As outras sessões, né, anteriores nós vimos nas últimas aulas que vocês assistiram também. Então vamos começar com visões, né? com esse conceito aqui muito importante para o SQL. O que é uma visão ou uma view, né? Do inglês view? Uma view é uma única tabela que é derivada de outras tabelas. Não é necessariamente uma tabela gravada no banco de dados ou no disco rígido do servidor, do seu computador. É uma tabela virtual. Na verdade, você tem uma consulta complexa que você precisa consultar repetidas vezes, né? Fazer essa consulta repetidas vezes, e aí você pode criar uma visão para esta consulta. E toda vez que você precisar fazer consulta, nesta consulta complexa, você cria uma visão, tá, para ela, e aí você acessa essa consulta como se fosse uma tabela. Ela não está no disco rígido, ela é uma tabela virtual. E as suas tuplas não ficam armazenadas fisicamente. Vamos já dar um exemplo para esse negócio ficar mais claro. A view é usada quando precisamos realizar uma determinada consulta com frequência, né? Normalmente consultas mais elaboradas, né? Tem uma definição aqui que eu fiz questão de colocar no slide também, para ver se fica mais claro. Uma view é criada para facilitar a realização de uma consulta mais elaborada, como se estivesse consultando uma única tabela com os dados preparados previamente, tá? Vamos já dar um exemplo disso aqui. As tabelas utilizadas na especificação da view são chamadas de tabelas de definição da view. Vamos ver aqui a sintaxe de criação das visões. Suponha que você tem essa consulta aqui, ó, que você precisa fazer de forma contínua, né, ou rotineira, né, todo mês, toda semana, uma consulta do tipo, ó, select, pnome, nome, prognome, horas, from funcionário, projeto trabalha em, e aqui as condições de junção entre essas tabelas, tá? No é. O que é essa consulta aqui? Ele está pegando o primeiro e o último nome do funcionário, o projeto que ele trabalha e a quantidade de horas que ele trabalha nesse projeto. Suponha que algum superior solicite essa consulta de você ou de alguém de forma regular. Então, em vez de você salvar, né, você faz essa consulta e sabe que vai precisar utilizar ela de forma regular. Em vez de você salvar isso no arquivo, você pode criar uma view que ela vai ficar registrada no banco de dados. Ó. Create view, dá um nome para essa consulta aqui, ou para essa visão, o nome para a sua visão, vai ser, no caso aqui, trabalha em as, e a consulta. Ó. Create view, o nome da visão as. Aqui a definição aqui em cima. Create view, o nome da view as e o nome da consulta. Como nós estamos aqui trabalhando com o nome de esquema também, é importante ter antes do nome da view o nome do esquema que onde ela vai ser criada. Tá? Quando a gente faz esta criação aqui, na próxima vez que a gente precisar executar esta consulta, né, basta fazer select asterisco from trabalha em vez de fazer toda essa consulta aqui novamente. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo aqui no PGAdmin, tá?
Bem, suponha que regularmente perguntem para a gente, né, eu vou fazer uma outra consulta aqui, tá? O nome do funcionário e o seu salário, o nome dos funcionários e o salário desses funcionários, quando esses funcionários não são gerentes de departamentos. Eu só quero nome de funcionário e salário daqueles funcionários que não são gerentes de departamentos, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, funcionário, né, empresa, ponto funcionário, ESEF, UERI, F.CPF, NOTIN, tá? Por exemplo, né? NOTIN, select, CPF, gerente, from, empresa, ponto, departamento, tá? E essa consulta alinhada, né, ela retorna o CPF dos gerentes de departamento. A consulta externa está fazendo o quê? Está fazendo NOTIN nessa consulta alinhada, ou seja, eu quero os CPFs que não estão, ou que não fazem parte dessa consulta alinhada, ou seja, os funcionários que não são gerentes, tá? Essa consulta é um pouquinho mais elaborada, mas nem tanto assim ainda, né? Você pode ter consultas maiores, conforme a gente já viu aí em outras aulas, tá? Mas beleza, isso aqui serve como exemplo para a gente. Eu quero fazer essa consulta toda semana, repetidamente. Eu não gostaria de gravar no meu computador, porque o meu computador pode dar problema, eu quero deixar registrado aí no SGBD, no servidor. Então, como é que você vai fazer? Vou fazer Create View. Aí eu vou dar um nome, né? Vou dizer que vai ser armazenado isso no esquema empresa. E eu, né, gosto de utilizar o prefixo VW, underline, no nome das minhas visões para diferenciar de tabelas, tá? Só para exemplificar que é uma visão. Então, eu vou criar a visão aqui, ó, empresa, VW, vou colocar aqui funcionários não gerentes. Essa consulta aqui, tá? A sintaxe de criação de view, e aí eu vou selecionar tudo e executar, pronto, criou minha view, tá? Vou dar uma refresh aqui no meu banco, vou lá para o esquema empresa, vou aqui, ó, veja que eu tenho as tabelas e eu tenho aqui uma seçãozinha de views, olha aqui, ó, views, view funcionários não gerentes, tá? Ele armazena como se fosse uma tabela de duas colunas. Quais são essas colunas? As colunas que eu estou projetando, ó, P-nome e salário, tá? P-nome e salário. Mas isso realmente é uma tabela no banco de dados? Não. É só a definição da consulta que eu vou precisar, tá? E aí você pode disponibilizar para outras pessoas. Ó, eu criei uma visão, né, para pegar os funcionários que não são gerentes, está aqui o nome dela. Você quer que um outro usuário utilize e você não quer que esse usuário, né, essa pessoa, esse programador, conheça a estrutura da sua tabela. Você só quer dar uma visão ao seu banco de dados. Com aquela ideia que nós vimos nas primeiras aulas sobre aquela arquitetura de 3 esquemas, né, onde nós temos a parte de visão. Né? Então, você quer que uma pessoa só tenha acesso a determinados dados. Então, você cria visões para que este programador ou estas outras pessoas tenham acesso só àquilo que você quer que eles tenham. Né? E tem como dar permissão específica a essa visão. E aí, ó, quando eu for fazer essa consulta de novo, ó, eu faço select asterisco from empresa.view funcionários não gerentes. Eu faço essa consulta aqui, ó, não mais escrevendo de novo todo esse select. Todo esse select está nesta visão. Quando eu executar esta visão, quando eu executar essa visão aqui, ó, tá? O que vai acontecer? O SGBD vai verificar a definição dessa consulta, né? Ele vai verificar que essa view representa esta consulta aqui em cima, ó, que eu criei, tá? E vai executar aquela consulta. Os dados não estão fixos no banco de dados,
né? Na verdade, internamente, o SGBD vai estar consultando a tabela funcionária e a tabela gerente e fazendo esse notinho aqui, ó, tá? Fazendo esse notinho, beleza? Então, ó, viu funcionários não gerentes. Eu posso, pessoal, mudar. Se você não quer que a sua visão, o resultado da visão, fique com os nomes P-nome e salário, você pode mudar o nome com a palavra-chave S. Né? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer uma consulta agora, tá? Em vez de pegar o salário, né, o nome do salário, eu vou pegar a média dos salários, ó, AVG, salário, tá? Então, ó, Create View, funcionários não gerentes, média, salário, e eu vou fazer isso por departamento, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui só o DNE. Só o DNE. Não vamos elaborar mais um pouquinho, né? Vou colocar o nome do departamento, tá? Então, ó, eu tenho uma visão aqui para pegar o nome dos funcionários que não são gerentes e o seu salário. E eu vou pegar uma outra visão aqui, ó. Estou criando essa outra visão para pegar os funcionários que não são gerentes e a média de salário por departamento, tá? Eu dei esse nome aí bem grandão, vou diminuir, né? Vou chamar de FUNCs não gerentes, média salário, né? Para não ficar tão grande aí o nome da consulta. Vou pegar aqui, ó, nome do departamento, só que não está na tabela funcionário, né? Está na tabela departamento, inner join, empresa.departamento, sd on f.dnr igual a d número. Beleza. Então, fizemos essa consulta com essa junção. Quando esse CPF, né, não está no retorno aqui, ó, que são gerentes. Veja que como eu estou usando a função de agregação e estou colocando um atributo aqui, eu preciso fazer agrupamento. Lembram disso? Lembram disso? Então, vamos lá. Group by denome. E eu quero ordenar pelo nome do departamento, tá? Vamos ver só se essa consulta aqui funciona, tá? Pronto, ó, ela funciona, não cria a visão ainda, não mandei dar o Create View, mas veja que está denome e AVG. Eu não quero que apareça a palavra denome, eu quero que fique nome, departamento. E aqui, ó, AVG salário vai ser média, salário. Pronto. Agora eu vou criar a minha visão. Criou a view. Vou dar um refresh aqui nas views. Nas views. Pronto, agora eu tenho duas visões. Ó. Eu tenho a visão funcionários não gerentes e visão FUNCs não gerentes, média salário. Então, ó, eu posso apagar isso aqui tudo e depois só fazer a consulta, né, da minha visão. Ó. A partir de agora eu posso fazer select asterisco from. Em vez de escrever aquela consulta novamente, só fazer view FUNCs não gerentes, média salário. Quando eu executar essa visão, internamente ele vai executar aquela consulta, né, da média de salários. E olha só aqui o legal. Ó. O nome das colunas é o nome que eu dei no S, né? E só tem funcionários aqui, ó, que não são gerentes dos departamentos administração e pesquisa, tá? Então, ó, da administração a média de salário é 25 mil e da pesquisa 31 mil para aqueles funcionários que não são gerentes, tá? Em administração e em pesquisa. Então, essa é a intenção de criação de views. O bom é que você evita a execução de uma consulta, né, muito grande. Aqui evita você escrever uma consulta novamente, uma consulta muito grande. Guarda essa consulta para uso posterior. E quando você precisar executar posteriormente, você faz a consulta como se fosse uma tabela só, né? Que na verdade aqui é uma visão. Olha só um detalhe aqui. Se eu for aqui em botão direito, propriedades, a gente pode ver aqui em definition, está aqui a definição daquela consulta. Posteriormente, eu perdi o meu script que eu gravei no meu computador, quero ver como foi que eu criei aquela view. Você só vem aqui com o botão direito no PGAdmin,
né, na visão, vem aqui em definição e está aqui a definição da consulta que você fez. Tá? Veja que o PostGrid tirou o inner join aqui, porque como é a mesma coisa inner join e join, aí ele simplificou aqui internamente. Beleza. Então, ele fez essa alteração aí por questão do próprio SGBD, mas é a mesma consulta, tá? Então, beleza. Aqui está a criação de views. Outro exemplo aqui de alteração de nome. Ó. Como é que eu também posso dar nomes à minha visão? Create view, nome da visão. Em vez de colocar o S, né, depois de cada coluna que você vai retornar, na criação da visão você coloca entre parênteses os nomes das novas colunas baseadas na consulta que você vai executar. Por exemplo, ó, eu poderia colocar denome, as, dep nome, mas eu posso colocar aqui, ó, create view, dep underline info, entre parênteses eu coloco o nome das colunas da minha visão, ó, dep underline nome, vírgula, ttd underline func, vírgula, total underline sal, fecha parênteses, as, essa consulta aqui, ó, aí, ó, select denome vai virar dep nome, count asterisco vai virar QTD func, sum salário vai virar total salário. Então o que ele está pegando aqui, ó? Está verificando a quantidade de funcionários e a média e a soma dos salários por departamento, agrupado por departamento, ó. Departamento e funcionário, condição de junção, grupo by denome, tá? Esse resultado aqui vai virar essa visão dep info, né? Essa consulta vai virar essa visão dep info com os nomes que estão aqui entre parênteses, tá? Então, ao criar uma visão ou uma view, defina nomes não ambíguos para as colunas. Como assim? Se você, no seu select, né, tiver colunas com o mesmo nome, ele não vai permitir a criação da visão. Né, porque como ela vai se comportar como uma tabela virtual, não pode ter nomes de colunas repetidos. Então, você altera, né, coloca um apelido para aquelas colunas que têm nomes repetidos. Defina o nome para colunas resultantes de expressões ou funções, né? Em vez de aparecer max, min, sum e AVG, você dá um nome, né, aos resultados dessas funções de agregação. Com uma view criada, pode-se especificar consultas SQL como se fosse uma tabela, né? Ó, desta forma aqui, como nós fizemos também, ó, select asterisco from empresa.depinfo, where, ó, eu posso fazer um where naquela coluna, na coluna daquela visão, tá? Vamos fazer aqui no nosso exemplo, ó. Eu quero fazer a consulta aqui, ó, dos funcionários que não são gerentes, mas eu quero apenas quando média salário for maior do que 30 mil, tá? Veja que eu estou utilizando um atributo que está na visão, não existe nas tabelas, mas existe como resultado da visão. Então, eu estou consultando, veja, ó, claramente, eu estou consultando a visão como se fosse uma tabela, utilizando o nome dos atributos da visão, tá? Ó, pesquisa e média salário. Professor, mas eu posso acessar o denome da tabela de departamento que está na visão? Não pode, né? Porque ele não vai ler a visão internamente. O where não vai ver a visão internamente. O where só vai olhar os atributos que estão no resultado da visão. Ó. Se eu tentar fazer, ó, vai dar errado. Então, tem que usar lá... Qual foi o nome que nós demos? Nome departamento. Então, não quero nome departamento like, sei lá, que tenha... que tenha... a palavra min no texto, né, por exemplo. Então, ó, faça a consulta, agora dá certo. Ó. Administração, 25 mil. Tá? Que tem a palavra min dentro do texto. Ó, min em administração. Então, vantagem de utilização de views, simplificação da especificação da consulta. Tá? Beleza. Então, esse é o conceito de visão, né? E aí vocês façam
os exercícios propostos aí também para esta aula, tá? Então, vamos agora seguir para as instruções de alteração de esquema, tá? Até o momento nós vimos criação de tabelas, criação de esquema, criação de visões, definição de consultas, inserção, né, comando de inserção, alteração, remoção e atualização, né? Então nós vimos vários comandos aí que nós podemos fazer com SQL, né? E principalmente várias possibilidades com select. E agora nós vamos ver comandos para destruir, né, ou alterar esquema, tá? Destruir coisas do esquema ou alterar o esquema. Então vamos começar aqui com o comando drop. E ele é muito perigoso, tá? Você tem que ter muito cuidado com esse comando. Muitos DBAs tiram permissões de muitas pessoas desse comando para ninguém fazer uma exclusão indevida de alguma estrutura do banco de dados. Dar um drop em todo o esquema, dar um drop na tabela, né? Remover toda a tabela. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, o comando drop, usado para remover elementos nomeados do esquema ou o próprio esquema. Então remove os registros e a definição do elemento do catálogo, né? Então nós temos aqui, ó, nós podemos dar um drop no esquema, né? Drop esquema, o nome do esquema. Então vamos dar uma conferida, né, nesse comando aqui. Eu vou criar aqui uma outra janelazinha, né? Tools, Query Tool. E olha só aqui, pessoal. Eu vou criar aqui um outro esquema para a gente se orientar, tá? Então pronto, vou criar aqui um outro esquema. Vou criar um esquema, create, esquema, vou chamar o nome desse esquema de universidade. E aí eu vou criar uma tabelazinha nesse esquema, né? Create table universidade.aluno. E aí eu vou colocar algumas colunas aqui, por exemplo, matrícula, integer, not null, vou colocar ela como primary key, e vou colocar o nome do aluno, assim vai achar de 50 posições, também vai ser not null, tá? Então vou criar essa tabelazinha aqui. Pronto, criamos a tabela e vou inserir alguns alunos. Certinho, universidade, ponto, aluno, alguns valores aí de alunos, sei lá, matrícula 123, aluno João de Souza, vírgula, vou colocar 2 alunos aqui, 321, Maria Fátima. Beleza. Vou inserir esses 2 alunos na minha tabela. Beleza, está lá, né? A universidade criada, imagine que você tenha criado aí várias tabelas. Aí, por acaso, não, eu vou dar um drop no esquema. O que vai acontecer se você der um drop no esquema? Deixa eu só dar um refresh bem aqui, ó. Pronto, dá um refresh aqui no esquema, está aqui a universidade, com a tabela criada, no caso aqui só uma tabela, por enquanto, com o aluno, né? Antes de dar o drop, nós podemos fazer consulta, né? Select, asterisco, from. Eu quero saber quais são os alunos da universidade. Vou executar aqui, ó. Tem aqui o João de Souza e a Maria de Fátima. Sei lá, imagine que tenha 1000 alunos, tá? Mas alguém inventa aí de dar um drop. O que vai acontecer? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aí o Postgre vai dar uma observação para você, né? Por enquanto, o Postgre não deixa, né? Outros SGBDs vão deixar. Vão deixar você acabar com esse esquema. Mas o Postgre aqui, ó, sendo mais protetivo, mais seguro para a gente,
ele vai dar a seguinte mensagem, ó, não pode dar um drop no esquema universidade porque outros objetos dependem dele. Que outros objetos? Ah, tem uma tabela aluno, tá? Ah, não, mas eu quero fazer isso aqui de qualquer jeito. Aí a pessoa vem lá e dá não, eu quero fazer em cascata esse negócio aqui. Drop esquema universidade cascade. E aí vai lá, pá! O que vai acontecer aqui, ó? Eu coloquei o cascade aqui, não, eu quero qualquer jeito remover esse esquema aqui. O que vai acontecer? Se mais na frente você precisar fazer a consulta dos alunos, ixi, perdeu. Não tem o que fazer não, ó. Deixa eu dar um refresh bem aqui, ó. Não tem mais, perdeu. Ah, não, mas não tem como pegar de algum jeito, não? Fez backup? Não, não fez não. Tchau, perdeu. Ah, mas tinha 1000 alunos, 300 cursos, 100 professores cadastrados, nota de todo mundo. Deu drop? Tchau. Não tem mais o que fazer não, está sem backup, pior ainda, né? Porque pelo menos com backup dá para recuperar os dados anteriores, né? Do dia anterior, dependendo da configuração do backup aí. Tá? Então, ó, comando drop destrói, tá? É para destruir esquema, ou tabela, ou a visão, né? Alguma outra estrutura aí do seu esquema, tá? Vamos criar tudo de novo aí, ó. Criar tudo de novo, vai criar tudo limpo de novo, né? Vou criar novamente o esquema universidade e a tabela aluno. Vou de novo, ó. Se eu criei tudo de novo, ó, não tenho nenhum aluno, tá vendo? Ó? Não tenho nenhum aluno. E aí eu vou aqui, ó, inserir novamente os alunos, tá bom? Só para poder exemplificar aqui. E eu posso dar um drop em quem? Eu posso dar um drop na tabela. Vou fazer aqui embaixo, ó. Drop, em vez de dar um drop no esquema, eu posso dar um drop na tabela. Mas você também tem que fazer com muito cuidado, tá? Ah, eu quero dar um drop na tabela aluno. Novamente, se houver dependência, como assim? Se tiver chave estrangeira para esse aluno, tá? Para essa tabela aluno, ele não vai deixar. O PostGrid tem essa segurança, tá? Mas se você usar o comando cascade, aí vai dar um probleminha, porque ele vai remover as dependências também, tá? Mas como não tem nenhuma dependência aqui, ele vai deixar. Então, drop table universidade.aluno, quando eu executar aqui, ó, ele vai destruir a minha tabela. Se eu tentar consultar os alunos novamente, tchau, o esquema permaneceu, né? Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, o esquema está aqui, ó, porque eu não dei um drop no esquema, tá? A tabela está abaixo de esquema, mas as tabelas não vai mais, ou a tabela não vai mais existir, tá? Então esse é o comando drop table. Então eu posso também dar um drop na view, né? Se eu tiver uma visão fazendo consulta a outra visão, que pode ser também, tá? Você pode ter dentro da visão uma referência a outra visão. Ele vai, se essa visão aqui estiver dentro de outra visão, ele vai reclamar da dependência. Se você der um cascade, vai remover em cascata a outra visão também, tá? No caso da tabela, ele remove as linhas daquela tabela, né? Um cascade da tabela dependente. Mas aqui na visão, ele vai remover a outra visão também, se você colocar um cascade. Mas aqui, para você remover uma view, drop view, tá? E o delete, professor? Delete é para remover linhas de uma tabela, tá? Drop é para remover a estrutura, remover a tabela, o esquema, a visão, etc, tá? E tem várias possibilidades aí que você pode fazer uma consulta, né? Ver no livro ou na internet mesmo para ver outros usos aí do comando drop. Beleza, então nós temos o comando drop e temos também o comando alter. Nós já utilizamos o comando alter em outras aulas para adicionar chaves estrangeiras às tabelas, mas temos outras utilidades do comando alter também. Por exemplo, vamos ver aqui, nesses exemplos aqui. O comando alter é usado para alterar elementos nomeados do esquema ou o próprio esquema, tá? Vamos ver aqui algum exemplo. Eu quero adicionar uma coluna que eu esqueci, ou que o cliente agora precisa e eu preciso adicionar essa nova coluna.
Tá? Então, existe o comando alter table, nome da tabela, add column. Tá? Lembra que a gente colocou add constraint para adicionar uma nova constraint? Esses comandos aqui, que nós já vimos, ó, alter table, empresa.dependente, add constraint, nome da constraint, aí foreign key, tal, referência, nome da tabela, né, isso que vai adicionar a chave estrangeira, né, lembrem disso aí. Então, nós vamos agora para adicionar coluna, alter table, add column, para remover uma coluna, alter table, drop column, ó, o outro uso aqui do drop, para alterar, né, o valor padrão, né, o valor default de uma determinada coluna, alter table, alter column, set default, para remover o valor default de uma determinada coluna, alter table, alter column, drop default. Vamos ver aqui alguns casos, né, alguns exemplos de uso desses comandos aqui, tá? Então, imagine aí, vamos usar aqui o exemplo da universidade, tá? Então, vamos aqui criar novamente a tabela aluno. Só que nessa criação, vou fazer o seguinte, eu vou adicionar situação, tá? Vou colocar SHA-1, vai ser alguns códigos, né? Eu vou colocar aqui o valor default, tá? Se ninguém informar nada, vai ser o valor 1, tá? Vai ser o SHA-1, ou vou colocar aqui M de matriculado, vão ser letras, tá? Então, coloquei aqui o default, vou criar essa tabela, pronto, tabela criada. Vou inserir esses valores aqui, ó, sem a situação. E ele vai inserir um valor default. Se eu consultar, vai preencher, né, minha tabela com o valor ainda. Tá vendo? Ó, no inset eu não coloquei, como eu não coloquei, ele vai utilizar o valor default. Tá? Se eu inserir um novo, ele vai permitir, ó, se eu inserir um novo, deixa eu fazer aqui novamente. Vou colocar aqui 456, e aqui é o Pedro José, e agora eu vou colocar matriculado, vou colocar um C de concluído, tá? Vou inserir, e aí como eu informei um valor para a situação, ele, olha aqui, ó, preencheu o C, não utilizou o valor default, que é em. Tá? Só o valor default é utilizado quando eu não informo o valor para aquela coluna. Beleza. Aí, vamos começar aqui. A gente vai usar esse default já, mais na frente, para exemplificar lá o set e o drop default. Então, vamos lá. Eu quero adicionar uma nova coluna. Preciso do endereço do aluno. Como é que eu faço? Eu não vou remover, eu não vou criar de novo, não vou dar o drop nessa tabela e criar a tabela novamente, adicionando a tabela endereço. Vou perder todos os alunos. Eu não quero perder todos os alunos. Então, vamos alterar o esquema. Alter table, qual tabela? Universidade.aluno. E aí, ó, vou adicionar uma coluna, add column. Que coluna eu quero adicionar? Eu quero adicionar a coluna endereço. Tá? E eu vou colocar aqui, esse endereço vai ser um varchar de 100. Beleza? Posso colocar not new agora? Se eu colocar not new agora, você teria que colocar um valor default. Né? Porque eu já tenho 3 linhas nessa tabela e vai dar um problema, vai dar erro. Porque eu vou ter 3 linhas com valor nulo para endereço. Então, não vou colocar not new. Adicionei, ó, adicionou com sucesso. Quando eu consultar novamente os alunos, ó, eu vou ter aqui, ó, uma nova coluna, tá? Um endereço, que é do tipo varchar, o caractere var de 100 posições. E aí eu posso dar um update, né, para atualizar o endereço aí dos alunos, etc, adicionar um novo aluno, beleza, tá? Então, ó, deixa eu dar um refresh aqui nessa tabela, nós temos aí a tabela aluno com 4 colunas, matrícula, nome, situação e endereço. Inicialmente foi criado esse endereço, e depois adicionei a coluna endereço. Beleza.
Vou adicionar mais outra aqui, né? Vou adicionar agora, por acaso eu fiz lá e criei uma coluna chamada teste. E eu coloquei lá o valor default, default testado, sei lá, ou não testado, né? Pronto, criei. Quando eu consultar, a consulta, pronto, aqui, ó. Vou consultar o aluno da universidade, tem lá a tabela teste com os valores testados, que é o valor padrão, ó, default, certo? E se eu for olhar nas propriedades da tabela aluno, e for ver as colunas, né, eu tenho aqui, ó, todos os valores, tá? Tem a definição aqui das constraints, e todas as informações aqui da tabela, tem aqui as informações da tabela, teste, endereço, situação, nome e matrícula, né? Eu estava pensando que ia aparecer aqui o valor do default, mas não está aqui na definição, né? No post dele não nos mostrou. Beleza, mas eu tenho aqui o valor default, beleza? Para essas... aqui, ó. Para as colunas teste e situação. Beleza. Aí eu penso, não, professor, eu não quero mais deixar o valor default em aluno, ou em teste, para a tabela aluno. Toda vez que eu inserir vou inserir uma nova pessoa aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui lá para baixo. Toda vez que eu insiro uma nova pessoa, se eu não informar nada para atestado, vou tirar aqui o C também de situação, tá? Se eu não informar nada para atestado, ou para teste, vai aparecer... a chave primária tem que mudar, né? Vai aparecer a palavra atestado. Eu não quero que apareça essa palavra atestado para todo mundo, mas eu não quero também... Eu quero que fique nulo mesmo. Não quero que vá um valor padrão para o aluno. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o default. Né? Nós vamos tirar o default. Pedro José de novo, ó, testado de novo. Mas eu quero inserir aí um João José que não apareça a palavra testado. Eu não quero informar nada, quero que fique nulo mesmo. Tá? Então vamos alterar. Ó, eu quero alterar, ó, alter table, universidade aluno, alter column, teste. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um drop default. Eu quero tirar o default da coluna teste. Ó, alterei e agora eu vou inserir de novo um outro item. De novo aqui tem que mudar a chave, né? 147. Chave primária não pode duplicar. Vamos ver agora o resultado da nossa consulta, da nossa inserção. Vamos lá, o João José, ó, ficou o valor nulo. Por quê? Porque foi tirado o default dele. Vejam que quando nós inserimos esse resultado aqui, ó, essa linha, foi com a palavra testado, na coluna teste. E esse outro aqui já não foi, porque antes de inserir, nós demos um drop default. Né? Outro uso aqui para o drop, tá? Aqui, ó, alter column teste, drop default. Professor, mas essa coluna teste eu quero tirar dessa tabela. Não faz sentido não. Eu quero dar um drop nessa coluna. Então vamos lá. Alter table. O problema do drop é o quê? Se tiver valor, vai se perder também, né? Naquela coluna. Universidade.aluno, drop, colo, qual coluna? A coluna teste. Vou executar aqui, ó. Executou com sucesso. E quando eu consultar novamente a tabela aluno, olha aqui, ó. Não tem mais, ó, se tem matrícula, nome, situação e endereço. Não tem mais a coluna teste. Beleza? Então, nós podemos aí fazer várias alterações, tá? Nessa tabela. Posso dar um drop aqui em situação e endereço, né? Coloquei aqui para exemplificar, para mostrar várias possibilidades aí, testando outras coisas que nós já vimos. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Antes do refresh, veja que está aqui o teste, tá?
Vou dar um refresh aqui, ó. Já não está mais a coluna teste. Vamos tirar a coluna situação. Vamos tirar a coluna situação dessa nossa tabela. Vou dar um drop aqui na coluna situação. Alter Table, Universidade de Aluno, drop column, situação. Vou executar. Vai perder todos os valores aí de situação, ó. Vamos ver aqui, ó. Dá um refresh. Olha, ficou matrícula, nome e endereço, tá? Então, pessoal, aí vários exemplos de uso do Alter Table, para adicionar coluna, para remover coluna, para alterar um valor default e para... E faltou aqui, né, para adicionar um default, beleza. Vamos adicionar aqui uma coluna situação novamente, tá? Vamos adicionar a coluna situação. Nós demos um drop aqui na situação, não foi? Agora nós vamos adicionar novamente a coluna situação. Aí vai ser um SHA-1, só que eu não vou colocar um valor default. Tá? Adicionamos, e quando inserir aqui o 211, a Maria José, e fizer a consulta aqui dos dados, nós não vamos ter um valor padrão para a situação de Maria José. Tudo vai estar nulo, né? Porque, veja que situação agora é a última coluna, né? Porque nós removemos e criamos de novo. Então, nós não temos aqui, ó, valor nenhum, né? Para nenhuma linha, né? Inserimos aqui a Maria José e está a situação nula. Eu quero que tenha um valor agora padrão. Eu quero alterar a coluna situação, né? Alter column situação e set default, configurar o default para que seja o valor M, tá? Então agora eu vou alterar, beleza? E agora eu vou inserir outra pessoa, 222, João Maria. Executei. Vamos agora consultar novamente. E os outros continuam com a situação nula, né? Porque nós não fizemos update e fizemos o set default só a partir do último insert, e o último insert, vai ter o valor default. Eu não coloquei no insert, tá? Não coloquei no insert. Como foi nulo, ele colocou, tem um valor default, é o M, então inseriu o valor M. Para os outros eu tenho que dar updates específicos. Beleza, pessoal? Então nós vimos aí vários casos aí do Alter Table para alterar colunas da nossa tabela. Beleza? Eu posso também, pessoal, eu coloquei uma chave estrangeira, não quero mais. Então, Alter Table, drop constraint e o nome da chave estrangeira. Ou a importância de dar o nome à chave estrangeira. Né? Você pode dar um drop utilizando o nome que você definiu para aquela chave estrangeira. Beleza? Então, tenho várias outras possibilidades aí de uso do comando alter. Eu vou deixar aí para vocês pesquisarem, para ler o livro e ver outras informações importantes aqui do comando alter table. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Comandos muito importantes aí para nós que vamos estar trabalhando com banco de dados, né? Criando banco de dados, alterando esquemas, criando consultas complexas, aí precisando também criar visões para fornecer a outras pessoas ou para facilitar a nossa vida aí em futuras execuções, tá? E aí vocês façam as atividades propostas aí na sala de aula virtual, né? Nós vamos propor aí uma atividade no Google Forms. Eles vão responder aí no Google Forms essa atividade desta aula. Então, bons estudos e boas atividades aí. Até a próxima.